Soltas e soltos, bem-vindos. É com muita alegria que eu trago aqui para o canal Saulo Velasco, psicólogo, doutor em psicologia experimental, professor da The School of Life, e dentro da School of Life ele é responsável por coordenar todas as aulas de amor. Então, se está difícil sobreviver à vida amorosa, hoje essa conversa é para você. E a gente vai falar sobre confiança hoje, porque não adianta a gente pensar nas relações com os outros enquanto a gente não revê a nossa relação com a gente mesmo. Saulo, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço, Carol, o prazer é meu. Saulo, já começo com essa pergunta, né, que é o nome do workshop de vocês, de como ter mais confiança. Para quem não viu, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. A The School of Life acabou de lançar a tradução em português desse livro Confiança. Esse mês, maravilhoso. Você lê assim em uma sentada, o meu está todo grifado. Você fala... O meu também. E eu sinto que essa é uma das questões que mais assolam o meu público, eu mesma, imagino que a maioria das pessoas, porque eu sinto que, principalmente, né, as pessoas que estão solteiras, muitas das pessoas que me assistem estão em começos de relação ou não estão em relações, elas vivem a partir de uma equação que não fecha. Então, eu preciso confiar em mim para ser um parceiro amoroso interessante, aí eu consigo estabelecer uma relação com alguém, e aí, quando essa pessoa que eu admiro e que eu amo valida o meu valor, eu finalmente me sinto confiante. Só que se eu não sinto confiante no começo, isso nunca vai fechar. A sensação é de que o amor é cada vez mais impossível e de que a culpa é minha, né? Mais cedo ou mais tarde eu vou pisar na bola, eu vou ser trocado, eu vou ser desmascarado. O quanto você sente que essa ideia de confiança ainda está muito ligada a um ideal de eu inatingível? E por que a gente faz essa construção a partir desse ideal? Nós temos na nossa cultura uma tendência a achar que confiança, a conectar a ideia de confiança à ideia de força, de invulnerabilidade, né? Então, todos nós acreditamos que para a gente ser confiança, a gente precisa acreditar cegamente em nós mesmos, a gente precisa se convencer de que nós somos interessantes, de que nós somos pessoas que têm o que dizer, somos pessoas que, né, somos descolados, conseguimos fazer amigos, seduzir pessoas. E essa ideia de confiança, que é esse ideal de confiança que você falou, ela traz sofrimentos enormes para todos nós, primeiro, porque ela é falsa, ela é ideal, é só uma ideia, né? Ela está muito longe, né, da realidade do que nós somos. Todos nós somos vulneráveis, todos nós somos frágeis, todos nós temos medos, dificuldades, todos nós temos ansiedades, a gente duvida de si, a gente espera que as pessoas nos amem, e a gente fica nesse conflito, né? Essa pessoa me ama, se não ama, todos nós gostaríamos de ser amado. Então, no fundo, todos nós temos um conjunto de vulnerabilidades, fragilidades e feridas que vão sendo construídas ao longo da nossa vida, e que a gente, ao invés de se convencer do contrário, a gente faria muito melhor para a nossa autoconfiança se a gente aceitasse de coração que nós somos falhos, que nós somos meio ridículos às vezes, que a gente também é difícil de conviver, né? Que qualquer pessoa com quem eu vou me relacionar, essa pessoa vai ter dificuldades para lidar comigo, assim como eu vou ter dificuldades para lidar com essas mesmas pessoas, né? Eu acho que essa ideia de que nós somos vulneráveis, frágeis, e que somos meio ridículos e difíceis de conviver, ela só pode trazer para a gente confiança se a gente entender que as outras pessoas também são assim, né? Ou seja, que não somos só nós, né? Que essa é a natureza humana, né? E se a gente aceita isso de coração, que todo mundo, a gente às vezes não acredita que somos só nós, porque as pessoas não nos contam essas coisas, né? As pessoas estão preferindo falar dos seus sucessos, né? Todo mundo ali vestindo a sua máscara de sucesso e desfilando por aí, então as pessoas não nos contam. Então a gente precisa acreditar nisso, e isso é libertador, né? Porque uma vez que você se coloca nesse papel, você está livre para arriscar mais, né? Você, na pior das hipóteses, você vai só se confirmar aquilo que você já sabe, que você é meio tonto mesmo, que às vezes a gente fala coisa que não devia, que às vezes a gente se atropela, que às vezes a gente está muito empolgado com a pessoa
e se mostra muito carente, às vezes, querendo muita atenção, e que, enfim, isso é parte da vida, né? A maioria das pessoas tem uma ou outra dessas fragilidades. É lindo você falar isso. Aqui no canal tem uma frase que eu repito muito, que um grande amigo me falou e hoje virou quase que uma bandeira aqui minha, que é abraça o seu caos. E acho que abraça o seu caos e o caos do outro. Tem a ver com a gente se conectar mesmo nessa vulnerabilidade e na humanidade, porque eu sinto que a gente trabalha a vulnerabilidade ainda quase como que pode me largar por justa causa. Então é isso, eu sou muito carente, então eu até falo da minha vulnerabilidade, mas se as coisas derem errado, a culpa é dela. Então eu não estou aceitando a vulnerabilidade como vulnerabilidade, eu exponho, mas eu ainda trato ela como um defeito. E às vezes eu sinto que a gente olha para essas nossas vulnerabilidades e coloca o outro, isso como você falou, como um ser perfeito ou perverso. Então, ou a pessoa é narcisista, está me manipulando, só queria me conquistar, ou ela é muito incrível e eu não vou dar conta. Muito pelo que ela fala e também pelo que a gente analisa do post. Eu crio, né, nesse nosso mundo de redes sociais, eu crio a narrativa dessa pessoa com que faz que eu me sinta ainda menos confiante para me relacionar com ela, né? Perfeito. A gente cria, óbvio, a gente faz um monte de suposições imaginativas a respeito do que é essa pessoa incrível ou eventualmente manipuladora, mas as pessoas também se esforçam bastante para fazer essa imagem delas nas redes sociais. E acho que daí que vem exatamente esse sentimento, né? Que é um termo que a gente usa, que é a síndrome do impostor. O que que significa se sentir um impostor, né? Numa relação afetiva, ou no trabalho, ou numa relação social? É você imaginar que as outras pessoas, né, com quem que você admira, que você respeita, ou que você ama, ou que você deseja muito, que essas pessoas são legítimas, porque elas parecem calmas, elas parecem sérias, elas parecem que não duvidam de si, elas parecem seguras, né? E a gente olha para nós mesmos e a gente não reconhece em nós essa invulnerabilidade. Então a gente acha que nós que somos adultos meio quebrados. Tem alguma coisa errada comigo. Ou eu sou carente demais, ou eu sou medroso demais, inseguro demais, né? Ou ansioso demais, né? Enfim, e a gente não vê o lado do outro. E é daí que vem essa síndrome, assim, de um conhecimento que nós temos a respeito das nossas fragilidades e um desconhecimento que a gente tem a respeito das fragilidades do outro. Então, a gente usa o que a gente sabe sobre nós contra nós mesmos, parece que a gente se torna os principais inimigos de nós mesmos, né? E a gente usa o nosso desconhecimento pelo outro, né? Que é aquilo que a gente só conhece por fora, a fachada que a pessoa prefere nos mostrar, e a gente usa esse desconhecimento sobre a subjetividade do outro em prol do outro, né? A favor dessa outra pessoa. A gente é grosseiramente a favor né, das pessoas, sem conhecê-las por dentro. E é daí exatamente que vem essa sensação de que só nós que temos um problema. O livro tem uma passagem que fala assim: o caminho para maior confiança não é nos assegurarmos da nossa própria dignidade, é fazer as pazes com a nossa inevitável imbecilidade. Como a gente pode fazer as pazes com a nossa imbecilidade e com essas nossas vulnerabilidades? Bom, eu acho que essa frase é a que sintetiza tudo que a gente falou aqui até agora, né? Eu acho que o primeiro movimento, acho que é difícil a gente mudar uma cultura, obviamente, mas acho que tem dois caminhos que a gente pode fazer. O primeiro é a gente realmente começar a se familiarizar com a exposição desse nosso tolo interior, né? Se familiarizar com isso, criar uma intimidade por meio da vulnerabilidade. Então, ao invés de se esconder num primeiro encontro, nos primeiros meses de namoro com alguém que você está se conhecendo, eu posso ir me mostrando o meu lado bobo, o meu lado idiota, o meu lado inseguro, o meu lado duvidoso, porque quando a gente constrói uma relação baseada na minha, eu estou falando da minha parte, né, o que eu posso fazer com a minha parte, né, baseado no que eu sou de fato, porque a verdade é, essa pessoa vai descobrir cedo ou tarde isso tudo. Só que a gente passa a maior parte do tempo escondendo isso da pessoa até que ela descobre e aí já é desastroso. Então, se a gente for abrindo espaço para isso, para se mostrar genuinamente humano, frágil, como todos somos, a gente cria um ambiente de segurança psicológica. O que significa isso? Um ambiente em que a outra pessoa também vai se sentir à vontade, confortável, para também se colocar nesse lugar, para também se colocar no lugar do frágil, do aberto, do que tem algo a aprender, do que também é difícil de conviver aqui e ali, que quer melhorar. Então, esse é um movimento que cada um pode fazer.
que é sair, né, você dar o primeiro passo e começar a experimentar. Isso serve para as amizades, isso serve para relações de trabalho, isso serve para a liderança. Um líder que mostra que não sabe de tudo, que precisa de ajuda dos seus liderados. Esse líder também cria na organização um ambiente de segurança em que as pessoas se sentem mais livres para errar, para também falar que não sabe, para pedir ajuda. E eu acho que isso se aplica tanto a um relacionamento profissional quanto a um relacionamento afetivo. E outra coisa que a gente pode fazer é dar um salto de fé mesmo, é acreditar que as outras pessoas têm sim essas vulnerabilidades. Muitas vezes a única forma da gente ter empiricamente uma resposta para esse salto de fé é a gente se abrir para que a pessoa também possa fazer, né, por a vez dela e também se abrir. Mas na maior parte do tempo a gente vai ter que fazer um exercício imaginativo, de imaginar o lado frágil dessas pessoas, porque todo mundo tem, todo mundo tem. Algumas pessoas são mais tranquilas para expô-lo. E eu acredito muito que alguém tem que começar, né? Porque se você entra nesse primeiro encontro, no começo da relação, só mostrando os seus melhores lados, a pessoa vai fazer assim, vocês criam essa linguagem. Na minha bio de um dos aplicativos de paquera está escrito, aqui não é RH, se você quer me impressionar, não conte uma qualidade sua, me conte uma vulnerabilidade. E muita gente já falou para mim, mas Carol, encontro não é divã, não estou aqui para ouvir problema de gente que eu nem conheço. Mas não é sobre problema, né? Eu acho que a gente já olhar a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade como problema, talvez seja o grande problema, né? Exatamente, acho que é uma questão de escolha. Por que eu ia querer saber das mentiras que o desconhecido quer me contar a respeito de quão incrível ele é? Para mim, acho muito pior. Acho que a probabilidade da pessoa ser honesta falando das suas fragilidades, das suas fraquezas é muito maior. Embora ainda nesse ponto é possível que as pessoas queiram impressionar. Todo mundo vai escolher uma boa fraqueza para contar no Tinder. Todo mundo vai escolher uma... Mas eu acho que é isso. Eu acho que não é uma questão de fazer psicoterapia. E é o que você falou, não é uma questão de ser um problema. Acho que o problema é a gente encarar essa nossa fragilidade como um problema, né? Se é algo que é natural, né? O Michel de Montaigne, que é um filósofo francês, que ele até citado no livro, ele tem uma frase engraçada que ele fala, gente, reis e filósofos cagam, e as damas também. E o que ele está querendo dizer com isso? Todo mundo tem um lado meio constrangedor, né? Coisas que a gente faz, pensa ou sente escondido das pessoas. Era isso, ele estava usando isso como uma metáfora dessa nossa vulnerabilidade. E ele queria falar até reis, até filósofos, até damas, até pessoas respeitadas, elas têm essas fragilidades. Isso não é um problema, acho que esconder isso é um problema. E eu, inclusive, vou fazer um workshop agora essa semana que chama Como Parar de Se Sentir Insuficiente. Porque eu sinto que a falta de confiança muitas vezes vem nessa articulação. Assim, muitas pessoas me escrevem, eu não me sinto interessante o suficiente, eu não me sinto inteligente o suficiente, bem-sucedido o suficiente. E esse suficiente, de novo, está muito ligado a um ideal de eu, né? E aí eu acho que a gente vive em tempos onde te pedem para ser a sua melhor versão, e se você se esforçar, você pode ser o suficiente. E, na verdade, talvez a gente tenha que desconstruir esse lugar, né, do que é, o que é ser suficiente. Como a gente para de buscar essa suficiência e entende que ela está muito mais no lugar de ideal e de repressão do que de análise crítica. Olha, tem um psicólogo, um psicanalista famoso, que se chama Winnicott, não sei se você ouviu falar dele, e um dos conceitos que ele desenvolveu foi o conceito do bom o suficiente. Só que é um pouco na contramão dessa noção de suficiência que as pessoas geralmente têm, que você está descrevendo. Se sentir bom o suficiente, né, é saber que você não é perfeito, mas que você é bom na medida em que é ok, né? Ou seja, o Winnicott desenvolveu esse conceito no contexto de parentalidade. Então ele fala que um pai e uma mãe suficientemente bons são aqueles que erram muitas vezes, são aqueles que perdem a cabeça, mas na maior parte das vezes são afetivos, se mostram humanos, são empáticos. Mas tem hora que faz um monte de coisa errada, grita com o filho na hora que não precisa, é mais agressivo do que precisa, às vezes um pouco negligente, né, porque está trabalhando e não consegue cuidar do menino o tempo inteiro. Então, esse bom o suficiente deveria ser o nosso ideal
você fala, qual é a minha melhor versão? Né? Como você falou, a minha melhor versão é uma versão humana. A minha melhor versão é uma versão que, a despeito das minhas dificuldades pessoais, que são naturais e que todo mundo tem, a despeito de não estar 100% em tudo que eu faço, porque eu tenho uma vida que se distribui em várias tarefas e atividades. Então, eu sou pai, eu sou professor, eu sou psicólogo, né? Eu sou orientador, tem tantas coisas que eu faço no meu dia, não dá para eu ser 100% em tudo o tempo inteiro. E ok, né? E tudo bem ser o suficiente nesse sentido, ou seja, eu sou bom o suficiente naquelas coisas. Se eu tivesse só uma atividade na vida, provavelmente eu seria melhor nela. Mas é isso, mas também que vida é essa estereotipada? Que vida é essa que eu não tenho diversidade, que eu foco numa única tarefa, numa única coisa, que eu tenho exerço um único papel? Então, acho que o nosso eu ideal, a nossa melhor versão, é uma versão que se reconhece o seu valor, né, que eu consigo e que é mais honesta consigo mesmo e mais realista consigo mesmo e que reconhece que tem momentos que a gente falha, tem momentos que a gente não dá conta, tem momentos que a gente precisa de ajuda, né, tem momentos que a gente precisa negar e falar que eu não posso fazer isso agora, tem momentos que eu preciso falar eu não consigo porque eu não tenho habilidade nesse momento. Te ouvindo, eu fiquei pensando que lidar com esse bom o suficiente também é escolher abrir mão da comparação, né? Porque eu estava te ouvindo falar e a primeira coisa que me vem é, putz, a cilada que a gente pode cair é, tá bom, mas tem alguém que dá conta das 4 coisas. Mas e se o meu bom o suficiente for menos do que dessa outra mulher que esse cara está falando, do que a pessoa que está concorrendo pelo mesmo emprego que eu? Então, eu sinto que não só quando a gente olha o suficiente, a gente não está fazendo as pazes com nós mesmos, mas a gente está sempre se comparando de novo com o ideal do outro, né? Porque a gente também não está vendo as insuficiências dele. Exatamente, que é isso. Acho que o primeiro ponto é esse. As pessoas parecem que estão dando conta, né? Mas de alguma forma, certamente, olha, nós temos uma característica do nosso comportamento que é a seguinte: a gente aloca o nosso comportamento no tempo, mas a cada momento nós estamos realizando uma única atividade. Hoje existe esse conceito de somos todos multitasking. É mentira que nós somos multitasking. O que a gente aprendeu a fazer é trocar de uma tarefa para outra mais rápido, mas com grandes perdas. Tem vários estudos hoje da psicologia comportamental, cognitiva e da neurociência mostrando que existe um custo da troca, um changeover cost, né? Que quando você fica trocando, você perde precisão, você perde velocidade, ou seja, a gente começa a errar mais, a gente começa a fazer cada coisa mais devagar. Então, porque nós nos comportamos por tarefas sucessivas, ok? Então, quando a gente tem muitas coisas ao mesmo tempo, certamente o nosso desempenho em várias delas está caindo. A gente pode conseguir administrar por um tempo, mas se nada atrapalhar a nossa performance, algum momento o nosso corpo vai sentir. E é por isso que as pessoas estão tendo burnout, é por isso que as pessoas estão tendo ansiedade, é por isso que as pessoas estão deprimindo. Então, muitas pessoas parecem que estão dando conta, e dão conta por 1 ano, por 2 anos, mas depois disso tem um preço no nosso corpo, tem um preço na nossa saúde mental, tem um preço na nossa produtividade. É por isso que as empresas hoje estão trabalhando muito com soft skills, com as habilidades emocionais, né? Porque aprender a gerenciar isso tudo, né? Inclusive aprender a dizer não, aprender tal, é importante para né, a produção total de uma organização, né? E Saulo, eu sinto também que a gente terceiriza muito a nossa confiança. Hoje a gente vive num mundo de likes, de inboxes, de matches, né? Muitas pessoas me escrevem e falam: quando eu começo a ver que eu estou aflita, porque a pessoa que eu estou saindo não me responde, eu já entro no Tinder de novo para me sentir desejado. E aí o livro coloca uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é a gente leva os comentários para o lado pessoal. Então, cada história amorosa que não vai para frente, vem o qual o problema comigo. Ou cada inimigo que o livro coloca vira uma interiorização desse julgamento. Né? Queria entender como é que a gente pode mudar essa chave para parar de ruir a nossa confiança quando a gente levar um pé na bunda, quando a gente tiver uma discussão, quando a gente tiver um inimigo, porque a gente fica querendo agradar todo mundo, né? Acho que acho que é importante a gente entender um pouco das histórias de vida que fazem a gente se sentir assim. Não é uma escolha.
né? Então, quando eu não consigo lidar bem com críticas, quando eu não consigo lidar bem com rejeição, é muito comum a gente se culpar mais ainda por isso. Ficar mal, não basta não gostar da crítica e ser abalado pela crítica do outro, a gente também fica mal consigo mesmo por ser tão sensível assim às críticas, né, do outro. Então a gente precisa entender que existem pelo menos duas explicações possíveis para essa nossa dificuldade de ouvir coisas negativas a nosso respeito e da rejeição. A primeira, nós somos animais sociais. A primeira é uma explicação biológica, né? O que significa ser um animal social? Significa que nós temos um corpo, um organismo e um cérebro que se desenvolveu biologicamente para viver em grupo ou para viver gregado. Isso significa que a gente tem realmente mecanismos cerebrais que lidam com a rejeição, com a crítica, com o julgamento do outro como grandes ameaças, porque essa é uma condição para a gente estar no grupo. Existe uma pesquisa da neurociência recente que mostra que as áreas do nosso cérebro que são ativadas no momento de uma decepção, de uma crítica negativa, de um julgamento, é exatamente a mesma área que processa as dores físicas do nosso corpo. Ou seja, dói mesmo, rejeição. É a mesma área do cérebro que processa essas duas coisas. Então, já existe um aparato biológico que responde à rejeição dessa forma. Então, esse talvez seja o nosso piloto automático. E outra coisa, existem histórias de vida, né? Durante o nosso desenvolvimento psicossocial, especialmente no desenvolvimento da infância, nós podemos ter passado por experiências parentais, por exemplo, de ter tido uma família que tinha um afeto muito condicional ao nosso sucesso, ao nosso desempenho. Ou seja, eu era amado, respeitado, admirado pelos meus pais, valorizado pelos meus pais quando? Quando eu fazia tudo perfeito, quando eu tirava boas notas, quando eu não quebrava e não estragava nada em casa, quando eu me comportava bem nas festas, ou seja, quando eu agia bonitinho. Quando eu, né, fazia alguma coisa errada, esse afeto era retirado, esse reconhecimento, essa valorização era retirada. Se a gente cresce numa família assim, que é muito comum, porque a grande parte das famílias acha, inclusive, que estão incentivando os filhos ao fazer isso, sempre que o filho vai bem, você incentiva, mas as famílias que são mais acolhedoras são aquelas que sabem transmitir afeto, carinho, respeito, admiração no momento da falha. Poucas famílias conseguem fazer isso. Então, a gente cresce associando essa ideia de que ser perfeito, acertar, não errar, né? Isso tudo é condição para eu ser reconhecido, para eu ser amado, para eu ser respeitado, para eu ter afeto, né? Então acho que esse é um ponto, né? E aí esse é o nosso inimigo, né? Porque no fundo a gente passa a tratar qualquer crítica que a gente escuta como se fosse um ataque, né, a nós mesmos e uma ameaça a esse lugar, uma ameaça a esse status, né? Então se alguém me critica, ela não está só criticando um desempenho ou um comportamento meu, uma atitude minha. Ele está reconhecendo que eu sou, né, frágil e que, portanto, que eu tenho falho, que eu erro e que, portanto, eu não sou digno do afeto dessa pessoa. Eu não mereço esse afeto, tal, né? E por isso é tão difícil. Então, para a gente, acho que sair um pouco desse ciclo, a gente precisa aprender, de alguma forma, a mudar a maneira como a gente fala com nós mesmos. Parece meio esquisito isso, mas todo mundo tem um diálogo interno. Todo mundo tem um autoconceito. E assim como a gente tem um conceito das coisas, eu posso desenvolver um conceito sobre um objeto, eu posso desenvolver um conceito sobre uma pessoa, a gente aprende a um conceito sobre nós mesmos. E a gente interioriza esse conceito. A gente pode mudar. Assim como eu mudo a minha opinião sobre alguém, sobre um assunto, formo um novo conceito, eu posso construir um conceito diferente e mudar um pouco o tipo de coisa que eu digo a mim mesmo quando eu falho, né? Acho que a gente precisa balancear um pouco essas vozes internas, porque esse primeiro inimigo talvez seja externo, é uma crítica, um julgamento, mas uma vez que vai em mim, eu passo a materializar isso como um inimigo interno. Eu começo a me dizer coisas. Eu costumo dizer que a gente jamais teria um amigo que diz para a gente o que nós dizemos e que provavelmente a gente não teria amigo se dissesse para esse amigo as coisas que a gente diz para nós mesmos. Então a gente tende a ser muito cruel, muito implacável com as nossas falhas. E acho que aprender a aceitar, né, as suas fragilidades, entender que ser respeitado, ser amado é importante, mas não precisa ser por todo mundo. E não há uma incompatibilidade entre afeto, carinho, respeito e erros. Eu posso errar, eu posso, né, ser difícil em algumas áreas e posso continuar sendo amado, continuar sendo respeitado, né? Eu acho que o amor, na verdade, ele não é o reconhecimento da força. O amor é muito mais uma aceitação dessa humanidade,
que cada um tem, ó, sabe? E não admirar a força. Admirar a força é muito fácil, admirar a beleza do outro, admirar as qualidades do outro, mas o amor não é isso. O amor, na verdade, é exatamente essa aceitação desses limites aí, dessas limitações um do E outro. não se desculpar previamente, né? E tem um ponto do livro também que eu acho interessante, que ele fala que a confiança é se preparar para os possíveis desafios do caminho, né? Confiança não é a crença de que não vamos encontrar obstáculos, é o reconhecimento de que as dificuldades são uma parte inescapável de todas as contribuições que valem a pena. E aí eu vejo que às vezes a gente está perdendo um pouco a mão entre estar preparado e estar armado. Eu falo que a gente está vivendo em tempos muito inflamados, e aí eu leio qualquer movimento do outro como presságio do fim dessa relação, ou qualquer erro meu como motivo para que essa história acabe. Como é que a gente pode estar preparado para os obstáculos sem estar armado? Perfeito, excelente. Nós, às vezes, somos ingenuamente otimistas com relação a projetos ou a relacionamentos, né? E eu acho que é isso. Estar preparado para um relacionamento, ou para um novo projeto, ou para um trabalho, é você ter certa confiança no sentido de que vale a pena investir nisso, mas esse é o nosso grau máximo de confiança que a gente pode colocar aí, porque estar preparado no workshop que a gente dá na The School of Life sobre confiança, esse trecho eu chamo de preparação para o inferno. O que é estar preparado para o inferno? É você saber que existem esses obstáculos, essas dificuldades, especialmente numa relação amorosa, né? Se a gente começa uma relação idealizada, achando que porque eu amo essa pessoa, porque eu estou apaixonado, essa pessoa também está apaixonada por mim, vai ser fácil seguir juntos, eu estou sendo ingenuamente otimista. E aí é o que você falou, começa a acontecer pequenas coisas, eu vou descobrindo coisas sobre o outro que eu não conhecia, ou simplesmente a minha paixão vai cedendo e vai dando lugar a esse momento, um movimento mais sereno do amor, porque o amor tem uma discrepância muito grande entre o que a gente sente na paixão e no amor. O amor é mais calmo, o amor é algo que a gente se constrói, é algo que é uma habilidade, né, que deve ser aprendida. E aí a gente começa a interpretar mesmo esses sinais esses obstáculos como sinais de fracasso completo. Então, estar preparado para o inferno, estar preparado para as dificuldades, é você entrar em qualquer relação sabendo que vai ter tropeços, vai ter dificuldades, vai ter hora que eu vou achar que essa pessoa não é para mim, vai ter hora que eu achar que eu não sou capaz de amar ninguém, vai ter hora que eu vou achar que eu não devia ter iniciado esse projeto porque não é para mim isso, eu não tenho as habilidades, a competência necessária, mas isso todo projeto, né? Se eu não estava pensando nisso, é porque eu estava ingênuo, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, ser mais realista, ter um pessimismo realista do que ser um otimista ingênuo, sabe? E saber que vai acontecer isso tudo e que só quando eu estiver lá dentro que eu vou saber. É se preparar para isso, sabe? É importante a gente ter narrativas de amores possíveis e imperfeitos. Então, ano passado teve o lançamento do Cenas de um Casamento, que foi um remake do Bergman, e eu acho que é muito pedagógico a gente ter esse tipo de história de amor para ver. Que é um casal que está se separando e que se ama e se odeia, e esses sentimentos convivem. E que a gente vai trair, vai perdoar, e vai tentar e não vai conseguir, porque a gente ainda vive só com as narrativas de deu tudo certo, é daqui para mais, felizes para sempre. Do romantismo, né? Que é esse ideal romântico, que é esse movimento artístico, literário, filosófico do meados do século XVIII, que faz a gente acreditar que misturar o conceito de paixão com o conceito de amor. Eu acho que eu defino essa conta que o Hollywood tem que pagar, que na verdade foi Shakespeare que começou com ela, né, que a gente tem que cobrar de Shakespeare. Vocês já imaginaram o que seria de Romeu e Julieta se eles não tivessem se matado ali? Eles teriam matado um ao outro 10 anos depois, alguma coisa assim deveria ter acontecido. Né? A gente não, as histórias de amor, elas terminam, né, quando o casal fica junto no cinema. Então eles passam por uma odisseia, uma batalha contra tudo e contra todos para conseguirem ficar juntos. Quando eles ficam juntos, que é onde a história começa, o filme termina. E foram felizes para sempre. Eu acho que é isso. E aí cria-se essa expectativa ideal, romantizada e ingenuamente otimista de que amor é isso, né? Mas os filmes contam de uma passagem sobre a paixão, né? Só para fazer essa diferenciação que eu acho importante. No início de um relacionamento, tem várias coisas que acontecem com a gente em termos emocionais e em termos cerebrais. A gente tem descargas
de dopamina no cérebro, que é a área ligada ao prazer. A área que controla os nossos impulsos fica meio desativado, então a gente perde um pouco o senso crítico. Então a gente está meio ali que embebecido de hormônios e neurotransmissores e a gente não vê os defeitos da pessoa, a gente sente que é compatível completamente com a outra pessoa. Parece que a gente não precisa falar o que a gente pensa, basta olhar nos olhos e a gente já entende o outro. Isso, né, a gente releva qualquer defeito da pessoa porque a gente está cego mesmo. Só que depois que passa esse efeito, nossas emoções elas ficam mais calmas, o nosso cérebro volta a funcionar como normalmente funciona, e é aí, nesse momento, que eu falo que começa-se a construção do amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma habilidade a dois, é algo que precisa ser construído a dois. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu sobre amor em Hollywood ou com Shakespeare se encerra antes do momento em que o amor deveria começar. Para fechar esse tema, tem uma passagem do livro que fala: numa aposta segura para não parecermos tolos, não nos aventuramos muito longe do casulo. O quanto esperar essa confiança ideal está esvaziando as nossas vidas e como a gente pode fazer as pazes com quem a gente é, com essa confiança possível, né? Porque voltando para o começo da entrevista, quando você falou da confiança com força, eu pensei muito nisso de que, né, tem gente que fala assim, vai lá, dá seu show. Parece que o confiante é o extrovertido, é o expansivo, é o forte. E aí, como eu não sou tudo isso, eu dou passos pequenos. Como me permitir ir, mesmo com medo, mesmo com incoerência, mesmo não sendo um showman? Boa, perfeito. Eu acho que isso é bem interessante. Olha, para mim, confiança e coragem não são opostos a medo. É o contrário. Eu jamais diria que alguém é corajoso se ele não sente medo, né? Talvez ele seja ingênuo. De novo, foi lá, nem viu que tinha risco, foi lá, se jogou, tal, né? Eu acho que essa confiança ou essa coragem não é vai lá e dá um show, é vai lá e tenta, porque talvez esse seja o limite, né? Se a gente olha, voltando àquela conversa sobre o síndrome do impostor, às vezes a gente olha para as pessoas que estão ocupando posições sociais, né, ou profissionais que a gente gostaria de ocupar, e a gente acha que essas pessoas têm um talento especial, um conhecimento técnico especial, e provavelmente não. A gente olha para si e fala, eu não tenho as qualificações para o cargo onde eu estou ou para o que eu quero estar. Talvez aquelas pessoas também não. Talvez a única diferença entre a gente e as pessoas que estão conquistando e realizando as coisas que a gente deseja seja o fato delas terem se colocado lá, nesse lugar. Topado arriscar se candidatar, se arriscar a se aproximar de uma pessoa e chamá-la para sair. Né? Talvez, é este movimento, talvez, que determine, né, a permanência ou não, ou a mudança que vai acontecer depois. E não se você tem a qualificação certa ou não. Então, eu acho que é saber que, mesmo duvidando de si e tal, tentar fazer esse exercício empírico de experimentar a realidade. Porque todo mundo que conquistou, seja no amor, seja no trabalho, conquistou com fragilidades. Só que foi lá e deu esse passo, e se colocou no jogo, né? Se permitiu o jogo. E quando a gente se coloca no jogo, tem dois resultados possíveis, três. Ou a gente ganha, ou a gente perde, ou a gente empata. Né? E eu acho que tem mais chances de não perder do que de perder. Perder é uma das três possibilidades. Maravilhoso. Muito, muito obrigada, Saulo. Soltas e Obrigado eu, soltas, que a Carol. gente possa tentar. Não precisamos arranjar, do chão não passa, como diria minha avó. Exatamente. Obrigado eu, Carol. Prazer.